Bora, 25 fatos sobre mim e o CCL. Atendendo a muitos pedidos, eu sei que eu demorei, mas finalmente eu vou fazer o 25 fatos sobre mim e o CCL. Vamos começar com o meu nome. Eu não me chamo Lilica. Lilica é meu apelido. Me chamavam na escola, eu me chamo Laine, mas meu nome é sempre muito difícil, então eu escolhi deixar Lilica, que fica mais fácil das pessoas se comunicarem comigo. Esse apelido de escola é por causa do Lilica do Tiny Toons, que tem aquele finalzinho do Perninha dizendo diga tchau Lilica, e a Lilica diz tchau Lilica. Nome do canal, Comparando Livros. Comparando Livros, ele surgiu de um blog que eu tive antes do canal, que eu comparava realmente livros. No canal Comparando Livros são vídeos domésticos, eu sei que é fato assim do canal, e é um canal de hobby, tá? Então eu tenho trabalho, o meu canal não é comercial, é apenas para conversar mesmo de livros com vocês. E acreditem, eu sou de exatas. Eu sou de exatas, como é que é possível? Mas eu não me sinto mais de exatas. Quer dizer, o meu trabalho hoje envolve as duas áreas, a área de humanas e a área de exatas. Mas acho que eu fui mudando totalmente para a área de humanas. A minha formação é a área de exatas, eu sou formada em engenharia elétrica. Depois eu descobri que eu detestava e aí eu fui para a área de contabilidade. Hoje a minha área é mistureba, né? Porque contabilidade é a minha área é a área misturada de humanas e de exatas. Esse aqui eu já falei bastante aqui no canal, mas é bom frisar. Eu não sou aquela booktuber que lê apaixonadamente desde a infância. Ao contrário, eu queria ler e não conseguia ler. Então eu passei a ler, a gostar de ler adulta. E daí eu me apaixonei pela literatura. Então outra coisa importante é que eu não tenho formação nenhuma na área de letras, sob o ponto de vista acadêmico. Então aqui no canal, sempre a minha intenção é conversar sobre as impressões dos livros de cada um. A liberdade é total, sem embasamento teórico ou acadêmico dos livros que eu tô lendo. Eu criei o canal porque eu não tinha ninguém para conversar sobre livros, assim como eu criei o blog também um pouco por isso. Eu gosto de produzir conteúdo para internet. Há algum tempo eu tinha a Revista do Saber. A Revista do Saber ainda deve estar, acho que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu parei de escrever, mas ainda tá aqui em algum lugar, na época que eu comecei a ler livros de não ficção. Olha como eu entrei pela literatura lendo livros de não ficção. Eu me apaixonei por filosofia e comecei a ler filosofia e história como entretenimento. E foi por causa da internet que eu fiquei interessada nos livros de ficção. Agora, olha só, eu acompanhava um blog chamado Viagem Literária, ele ainda existe, é da Nanda, e eu lia todas as resenhas, praticamente todas as resenhas que ela escrevia. E foi em uma dessas resenhas que eu me apaixonei pela história de Academia de Vampiros. Quem já acompanha o canal Comparando Livros sabe que o primeiro livro de ficção que eu li, e daí eu me apaixonei e quis ler, porque eram 6, né? Foi Academia de Vampiros. Sim, outra série que me trouxe para o mundo da literatura, 50 Tons de Cinza. Foi. É fato. Vou colocar como fato que eu sou de Salvador, Bahia, e olha mais um. Eu não conhecia ninguém, fora uma amiga minha, eu não conhecia ninguém, só a Nayara do canal Dignidade Não Cabe Aqui, que era de Salvador. E aí depois que eu criei o canal, eu conheci um grupo aqui em Salvador, por meio dessa minha amiga também, que se chama Leia Mulheres. E daí também eu comecei a conhecer outras pessoas como a Tiane, a Eduarda do Maquiada na Livraria e depois a Jennifer Geraldine. Ou seja, assim, eu fui conhecer as pessoas da minha cidade por conta da internet. Outro fato interessante é que por meio do canal Comparando Livros, uma colega minha de trabalho descobriu que eu gostava de ler. Assim, chamou a atenção dela. Ai, você faz vídeos e tal. Depois disso, aí a gente formou um grupo de leitura com mais 2 pessoas lá do meu trabalho. E a gente leu alguns livros juntos, como os livros da Liane Moriarty, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Ou seja, tudo partiu também da internet. E um outro fato interessante é que eu tinha uma vizinha e a filha dela viu meu canal na internet. A vizinha veio conversar, acho que só dava bom dia. A minha vizinha veio conversar comigo e pede sugestões de livros até hoje.
A minha avó, que não manja nada de internet, muito linda. Quando a minha mãe mostra os meus vídeos pra ela, a minha avó pensa que eu tô falando com ela e responde. É muito bonitinho. Quando eu comecei a ler, eu mergulhei de cabeça no gênero fantasia e nos eróticos. Basicamente, eu só lia isso. E eu pegava alguns livros, assim, que tivessem dramas. Assim, dramas pra eu ler. Mas eu não curtia tanto. O que eu comecei a curtir um pouquinho foi o chick lit. Um ano depois, eu já estava dizendo que o meu gênero preferido era o suspense policial. Foi quando eu li o Garota Exemplar, principalmente os thrillers psicológicos. Mas eu não sabia que tinha diferença entre os thrillers psicológicos e os romances policiais. Entre canais literários, o primeiro canal que me deu super força aqui na internet foi o canal da Maíra, do All About That Book. Além de me dar dicas, a gente se encontrou em São Paulo, a gente conversou. O meu primeiro interesse em livros mais adultos, livros, vou dizer assim, mais difíceis um pouquinho, ele se deu depois que a Luana, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, do canal Abstração Coletiva, uma fofa, ela me convidou para participar de um grupo. Foi a primeira vez que eu participei de um grupo assim de discussão, que é o grupo do Desafio do Culto Booktuber. E eu acho que lá tudo mudou, porque eu conheci a Nath do Redemunhando, que a gente conversa até hoje. Eu acho que mais ou menos nesses 2 anos de canal Comparando Livros, eu nunca pensei em parar, não. Eu já pensei assim, em deixar um tempo sem fazer vídeo, mas não em parar totalmente. Até quando eu vejo que o canal é pequeno. Mas assim, tem um lado que meu que obviamente se frustra, porque a gente sempre tem essa coisa de querer crescer. Mas as pessoas que deixam recados aqui são tão carinhosos e maravilhosos que eu acabo me apegando a essas pessoas e penso que são essas as pessoas, sabe? Que eu tô conversando, e isso é que é importante. O fato interessante é que mesmo gravando vídeo aqui, tudo bem, eu tô basicamente sozinha, faço apresentações no meu trabalho, dou aulas, não tenho essa coisa de falar em público. Agora, ligar o celular para fazer um stories ou então gravar um vídeo em público, eu morro de vergonha. Entendo isso. O fato de 25 é um pouco emocionante. Eu fazia uma pós-graduação e tinha um professor que ele era até meio guru. Acho que eu posso falar o nome dele, sim, porque ele é uma figura até pública, que é o professor Antônio Saja, aqui de Salvador. Ele ensina na UFBA. E aí, durante essa pós-graduação, foi uma época que eu não lia nada. Eu queria ler, mas não conseguia. E ele dizia... ele disse uma frase que eu nunca me esqueci, que ele disse que não tinha um dia que ele conseguisse passar sem ler. Ele sentia necessidade de ler, assim como ele sentia sede de beber água. Eu ouvi aquela frase e fiquei assim, atônita, como é que isso é possível? Como alguém pode ter na leitura algo tão visceral como ele falava? E depois de um tempo lendo, eu me descobri sentindo exatamente a mesma coisa que o professor Saja. Eu sinto isso, eu leio todo dia, pode acontecer de um dia eu não ler, mas é muito difícil, eu sinto a necessidade de ler como eu tenho vontade de beber água.